Bom, valendo então, pessoal. Botei para gravar aqui. Vamos dar prosseguimento à análise. Esperamos 5 minutos para ver se chega mais gente aí. Deixa eu até dar um check aqui. Gabriel, Bruno, Luiz Fernando, Rodrigo, Jesus, Rafael, Amorim, Hugo Rodrigues. Boa noite para vocês. Eu tinha falado quando eu cheguei, antes do horário até, mas entrou mais gente depois aí. Vamos lá, vamos seguir o estudo do modo de atuação dos tribunais no processo. Nós estamos vendo os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Já analisamos os pressupostos intrínsecos relacionados ao próprio direito de recorrer, cabimento, legitimidade, interesse. E aí já fomos para legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo modificativo, fomos para os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. E aí, dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, nós já falamos da tempestividade e falamos dos requisitos específicos de cada um dos recursos. E aí, na verdade, nós só mencionamos que esse nós não falamos na aula passada, que nós vamos ver quando do estudo dos recursos em espécie. Hoje nós vamos terminar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, abordando essencialmente o que falta, que é o preparo do artigo 1007, e vamos depois analisar o procedimento recursal. Eu acabei invertendo a ordem com os senhores. Nós vamos hoje, ainda na segunda metade da aula de hoje, segunda parte da aula de hoje, falar do procedimento no grau do tribunal, modo como o tribunal atua procedimentalmente, e a aula que vem provavelmente vai ser em torno disto também, para depois a gente entrar nos recursos em espécie. Acabou que a gente inverteu a ordem. Quando a gente termina os pressupostos de admissibilidade, a gente passa para os recursos em espécie, mas não tem perda nenhuma aqui de conteúdo. Dá até para entender um pouco melhor o procedimento recursal. Bom, de todo modo, vamos dar início, vamos falar, como havíamos já adiantado, pontuado, vamos falar do preparo. O preparo, que está no artigo 1007 do CPC, os senhores sabem bem que quando eu não especifico o diploma normativo, é porque se trata do CPC. Bom, tá aí então, artigo 1007, que eu vou trazer aqui para os senhores. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Vamos ver o caput e os parágrafos. Tá tudo do preparo, tá condensado aí. Olha aí, artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Então me permitam, vou destrinchar esse dispositivo, parte por parte, aqui o que nos interessa, e isso vai ajudar a compreensão, a gente fazendo inclusive o link com os parágrafos que trouxeram toda a regulamentação do preparo e numa mudança importante em relação ao código o código de 73. Então, olha lá, no caso de interposição do recurso, é ruim de puxar aqui. Ó, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará. Então, essa é a primeira parte que eu quero chamar a atenção dos senhores. A comprovação se dá no momento da interposição do recurso. Então, o recurso deve ir acompanhado do preparo. Eu já vou explicar melhor o que é depois. Por hora, estamos na primeira parte do dispositivo, vamos deixar preparo de maneira genérica assim mesmo. Só que, como diz a lei, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará. Isso não significa dizer que se ele não comprovar, de início vai ser inadmitido o recurso dele. Eu disse que nós temos uma modificação importante do código anterior para o atual e gira nesse contexto aqui. Nos parágrafos, nós encontraremos, no parágrafo 2º, a ideia de insuficiência. Insuficiência do preparo. Nós vamos analisar
o que consta lá do parágrafo 2º desse artigo 1007. E a não comprovação do preparo tem a disciplina no parágrafo 4º. Em nenhum desses dispositivos, a consequência é a pena de inadmissibilidade imediata. Então tem solução. A lei está dizendo que você deve fazer, mas se você de um todo não fizer, tem solução. Não necessariamente é uma solução simples ou fácil, você basicamente vai ter que pagar mais, mas tem solução. No Código anterior não tinha. Isso decorre da lógica do princípio da primazia da resolução do mérito, a preponderância do julgamento do mérito em face do reconhecimento de vícios processuais. Então, sempre que possível, nós vamos corrigir os vícios processuais. E a ausência de preparo, é possível que você supra trazendo preparo. Basicamente, gira ali no contexto do artigo 932, parágrafo único. Nós não vimos ainda, vamos ver hoje, mas fica aí, não sei se hoje ou na próxima aula, mas fica essa ideia de primazia da resolução do mérito, portanto, suprimento dos vícios processuais. Então, a lei está colocando um estado ideal de coisas, deve vir o preparo, senão o parágrafo vai especificar. E aí diz lá, quando exigido pela legislação pertinente. Segunda parte, quando exigido pela legislação pertinente. Então é a lei quem vai dizer quando que incide preparo, a regra é a incidência do preparo, e a lei também pode exigir, a lei pode também deixar de exigir. A lei pode trazer hipóteses de isenção. Então nós temos isenções, tanto do ponto de vista objetivo, então isenções objetivas e subjetivas. Falaremos sobre ela a seguir. O respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, está ali, ó. O respectivo preparo, aí vamos entender o que é preparo. O respectivo preparo. Então, a parte tem que juntar no ato de interposição do recurso, que é o tal do preparo. O meu amigo ali, o camarada, gente boa, preparo. O respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Vamos entender no que consiste esse preparo. Preparo é o seguinte, preparo é o recolhimento das custas que são correspondentes ao processamento e ao julgamento do recurso no âmbito do tribunal. A razão de ser da exigência de preparo deriva do fato de que o serviço público de prestação de justiça é um serviço remunerado, que demanda contraprestação financeira, pecuniária, por meio do recolhimento de taxas. É um serviço uticíngule, como os senhores já certamente viram lá no direito tributário. É um serviço público remunerado por taxa, não tem problema nenhum. Então você tem que pagar para atuar no processo de modo geral. Você paga as custas iniciais no início do processo de conhecimento e você, dando ensejo ao prolongamento do recurso, ao prolongamento do processo pela interposição do recurso, você tem que pagar também. Aquela própria ideia de recurso como fenômeno endoprocessual que gera uma postergação, evita o trânsito em julgado e acarreta o prolongamento do processo, isso nos revela a necessidade, então, de você ter que pagar mais. Você pagou inicialmente até a sentença. Interpondo um recurso, você tem que pagar as custas inerentes à atuação do tribunal, ao recurso. Só preparo. Recurso preparado é recurso pago. Taxas recolhidas. E a lei vai dizer ali, vai dizer agora e vai dizer em várias passagens, inclusive porte de remessa e retorno, quando incidir. O que é esse porte de remessa e de retorno? É uma nova taxa. É uma outra parcela que incide. Mas não é sempre. Então tem casos que tem só o preparo, que é o custo da atuação do tribunal, e tem casos, além do preparo, você paga porte de remessa e retorno. É uma subparcela dentro dessa ideia de pagar para o tribunal atuar. Quando que você vai ter que pagar, eventualmente, o tal do porte de remessa e retorno? Quando você tiver que portar, conduzir e remeter o processo para outro lugar e devolver, e retornar desse lugar de volta. É basicamente você pagar o SEDEX. Você vai pagar os custos do deslocamento do processo.
processo está tramitando no tribunal X, quem vai julgar é o tribunal Y. Uma coisa é você pagar pelo custo do tribunal Y atual, uma outra coisa é você pagar por o processo chegar lá. Quando você agora não, desde muito tempo, mas agora isso está ainda mais em voga, em tempos de quarentena, em tempos de tudo acesso remoto. Você pede um produto qualquer que seja, tem o valor do produto e o valor da taxa, da entrega. É isso. Porte de remessa em torno é um motoboy, indo levar o processo e trazendo. É esse o contexto. Agora, então, ele não se dá sempre, né? Não se dá sempre. Desde a instituição de protocolos integrados, a ideia de porte de remessa em torno já perdeu um pouco de sentido. Agora, com o processo eletrônico, então, não faz sentido nenhum, porque o processo não tem que ir na van do correio para depois pegar um avião, ir para Brasília e voltar. Agora vai eletronicamente. Então, tratando-se de processo eletrônico, vai ter um dispositivo claro, eu vou até pegar ele agora, que vai dizer que não incide porte de remessa e retorno em se tratando de processo eletrônico. Parágrafo 3º, já vimos o que é porte de remessa e retorno. Já está até aí previsto, já visto, então, um dos 7 parágrafos. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Porque, ao fim e ao cabo, estar-se-ia cobrando por um serviço que não teria sido prestado. Ninguém portou o processo para remetê-lo e devolvê-lo de um lugar para o outro. O processo vai eletronicamente. O Estado já pagou por esse serviço lá do censo quando ele contratou esse serviço, quando instalou o processo eletrônico. Agora, eletrônico vai tudo eletronicamente. Ok? Você tinha que pagar pela postagem de uma carta. Você tinha que pagar pelo selo da carta. Agora você não paga por um e-mail. É a mesma lógica. Eletronicamente você não paga. Bom, tá então aí visto o que é o preparo, recolhimento de taxa lato sensu, porte de remessa e retorno. E a parte final do caput do 1007 diz o seguinte: tem que fazer tudo isso na forma como previsto aí no artigo que nós veremos, já vimos e vamos complementar. No ato de interposição do recurso, deve recolher o preparo, a não ser que tenha isenção legal, inclusive porte de remessa e retorno, quando for o caso, e plá, pum, consequência, sob pena de deserção. Recolheu bem o preparo, o recurso vai ser admitido para julgamento. E, claro, preenchidos os outros pressupostos todos. Mas aí, pela análise do preparo, passou. Pagou, tá certinho, passou, tá resolvido, vai embora. Recurso admitido. Agora, havendo um vício, um equívoco no preparo, qual é a penalidade para o equívoco, o erro no preparo? O vício de preparo é deserção. O que é recurso deserto? É a inadmissibilidade. É a inadmissibilidade do recurso pela ausência de preparo. É isso. Assume esse nome aí por razões históricas. O recurso está deserto, está desacompanhado do que está num vazio, está num breu, desacompanhado da exigência que é o recolhimento e preparo, que antigamente vinha uma guia física do lado do recurso, quando o recurso estava sem, estava deserto, desacompanhado. Deserção é isso. Ele não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Tá ok? Bom, só um apanhado geral, portanto, sobre os preparos. O preparo, eu tomei banho ainda agora. Vinha frio de Friburgo, acho que tá embaçado o negócio aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Estamos vendo. Deserção é a inadmissibilidade do recurso por falta de preparo a contento. E nós já vimos lá no começo, não necessariamente se aplica a penalidade de deserção de início. Você, com um novo sistema processual, você dá uma chance para o camarada corrigir. É o que nós veremos lá nas hipóteses. Coloquei ali para os senhores de insuficiência do preparo, parágrafo 2º, não comprovação do preparo, parágrafo 4º, como está na nossa lousa ali, o chat que nós fazemos às vezes de lousa para a nossa comunicação. Ok? Bom, visto isso, vamos passar para o primeiro subitem. Na verdade, primeiro não, mais um subitem dentro do preparo. Nós já destrinchamos aí o caput, já vimos o que é preparo, porte de remessa e retorno, vimos o que é deserção, então não é o primeiro tópico. Então, mais um próximo subitem aí, que nós já mencionamos, vamos agora aprofundar as isenções. Nós temos isenções de natureza subjetiva e isenções de natureza objetiva, como eu mencionei para os senhores.
Olha o 1007, parágrafo 1º. Ele trata das isenções subjetivas. Então, isenções pode ser objetivo ou subjetivo. Isenções subjetivas. Aí o parágrafo 1º do artigo 1007. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Significa isso, não tem que pagar nada. Não paga para recorrer, não paga taxa, não paga porte de remessa, então não paga. Quem? Aqui no parágrafo 1º é quem? Quem não paga? Ó, Ministério Público, os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e municípios, tanto na administração direta. União, Distrito Federal, Estados, municípios e as respectivas autarquias. Assim como aqueles que gozam de isenção legal. Então, quem é que goza de isenção legal? Os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Então, quem tem, então, além desses que estão no parágrafo 1º, os que gozam de justiça gratuita. Tá aí. Essas são as isenções. Gabriel, meu cara, tá tudo no chat aí escritinho para vocês, mastigadinho, tá? Preparo, estamos falando do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo. Boa noite, Tertuliano, boa noite. Então, isenção subjetiva. Parágrafo 1º. Ministério Público, União, Distrito Federal, Estados, municípios e autarquias, assim como aqueles que gozam do benefício da assistência judiciária integral e gratuita. Além dessa isenção subjetiva, nós temos também isenção de natureza objetiva. Veja, então esses camaradas aí, esses sujeitos do processo, qualquer recurso que eles interpõem não tem que pagar, porque aqui não é uma análise do que, é de quem. Não é qual recurso interposto, é quem interpõe. Então eles têm isenção do ponto de vista da sua natureza enquanto sujeito processual. Eles não pagam nenhum recurso. Mas tem uma outra consideração que é a isenção objetiva. Isenção objetiva. A isenção objetiva ela é delimitada recurso por recurso. O exemplo por excelência são os embargos de declaração. Já falamos mais de uma vez que os embargos de declaração eles têm natureza absolutamente excepcional, são exceções, consistem em exceção em praticamente tudo, e uma das exceções é que eles gozam de isenção objetiva. Então, nos embargos de declaração, pouco importa quem é que está interpondo. Então, esses sujeitos não têm que pagar, porque eles não pagam nenhum. Mas além desse sujeito, aqui a pergunta não é por quem, é o que. Então é qual recurso está sendo interposto. Sendo os embargos de declaração, olha lá, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Lembra? 5 dias, eles são exceção lá ao 1003, parágrafo 5º, que diz que o prazo é de 15 dias para todos, tirando os embargos de declaração, porque eles são 5 dias. Em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, são os resultados possíveis, né? Os fundamentos, na verdade, os fundamentos pelo qual se pede a integração ou esclarecimento da decisão, afinal, e não se sujeitam a preparo. Então, os embargos de declaração não se sujeitam ao recolhimento da taxa judiciária, ao preparo pela atuação do tribunal. Então, está vista aí, isenção é só isso, não tem mistério. Isenção do ponto de vista subjetivo, isenção do ponto de vista subjetivo e objetivo. Agora, nós devemos complementar a análise do preparo pela correção do vício de preparo, vamos assim dizer. Então, a sanabilidade do vício de preparo. Recordando, especialmente para quem chegou depois, o que é preparo? É o dever de recolhimento de custas. Aonde que tem que ser apresentado o comprovante do recolhimento das custas? No ato de interposição do recurso. Está lá no caput do artigo 1007.
E se o camarada não comprovar? Bom, no código anterior não comprovou, ferro. Não tinha jeito. Tinha que cumprir a lei. Não cumpriu a lei, sinto muito. No código atual não é bem assim. No código atual a gente passa por uma lógica, princípio da primazia, da resolução do mérito, que em vários dispositivos legais, artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, artigo 317, artigo 932, parágrafo único, artigo 1007 e os seus parágrafos 2º e 4º, de qual nós falaremos agora. Vejam o que prevê o parágrafo 2º. Vou ter que voltar lá ao artigo 1007. 1007, parágrafo 2º. O Pedro Henrique está contribuindo, dizendo que ele hoje tomou conhecimento de uma JG que foi concedida. É assim, justiça gratuita, o rapaz, artigo 98 seguinte, tem direito a se comprovar a hipossuficiência, não tem condições de pagar, o Estado é um benefício de acesso à justiça substancial, né, para eliminar obstáculos. Falamos sobre isso em TGP 1. Bom, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente... Então, calma. O fato de você recolher preparo insuficiente, dito de uma outra forma, você recolher a taxa judiciária para fins de atuação do tribunal quanto ao seu recurso, de modo insuficiente, a menor, você não tem que necessariamente desistir, não acabou o jogo. Enquanto tem bambu, tem flecha. Porque a pena da deserção não vem imediatamente. Nós teremos a deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então inverte a lógica. Recolhido o valor a menor a título de preparo, o relator vai determinar a intimação do recorrente para que em 5 dias complemente o preparo, comprovação. Se ele fizer isso, pronto, supriu o vício processual, está resolvido. Se ele não fizer, deserção. Deserção que o caput já havia feito referência lá na parte final, deserção que está ali no miolo do parágrafo 2º desse artigo 1007. Então, muita atenção nisso. O fato de o valor do preparo é R$ 870. Você recolheu 800. Qual é a consequência? Perdeu o dinheiro, acabou, não vai admitir o seu recurso? Não. No código anterior era assim. Imediatamente. No código atual, nós temos a possibilidade de complementação. Quando é que nós temos a possibilidade de complementação? No caso de insuficiência. Então, estamos diante da insuficiência, valor A menor. Não é de menor não, tá? É A menor. Então, insuficiência, valor A menor, o que você tem que fazer? Complementação do preparo em 5 dias. E tenho dito. Aí o juiz dá 5 dias, no nosso caso era 870, ele recolheu 800. O juiz dá 5 dias para vir os 70 que está faltando. Veio, pronto, vamos fingir que não aconteceu nada, beijo nas crianças e prossegue o processo. Não veio, não veio, você também não está querendo ser ajudado, né, amigo? Não tem? Quem quer rir tem que fazer rir? Então, se você quer que o judiciário te ajude, ajuda e também. A lei já ajudou, pô. No judiciário não, né? O sistema judiciário como um todo, não só o poder judiciário. Porque aqui a previsão veio da lei, foi o legislador que deu essa colher de chá, vamos assim dizer. Mas é uma colher de chá legítima, pô. O processo nasceu para ter um mérito julgado. Então, a regra é que nós tenhamos o julgamento de mérito, inclusive do recurso. Não deve haver uma preponderância, uma prevalência de vícios processuais. Vejam o 139, inciso 9, ele me parece mais claro. Ele fala do juiz, mas evidentemente se aplica a todos, os juízes, os desembargadores, os ministros, é juiz de lato sensu. É incumbência do juiz, uma vez identificado um vício processual, determinar o seu suprimento. Há um dever de suprimento dos vícios processuais. Então aqui é uma especificação. Havendo vício de recolhimento de preparo, solução, corrige, porra. E aí o parágrafo 2º está dizendo, se o vício é a insuficiência
870 recolheu 800, recolhe 70, que é a diferença entre eles, em 5 dias, ok? Ok, então é isso. Recolheu a diferença, muito bem, beijo nas crianças, vamos julgar o seu recurso. Não recolheu a diferença, sinto muito. Aí a pena de deserção, que é a inadmissibilidade do recurso por essa finalidade, por essa exigência de preparo, ok? Insuficiência. Só que, veja, não é só insuficiência que pode acarretar um vício no preparo. Uma coisa é o cara tem que recolher 870, ele recolheu 800. Insuficiente, valor menor. Coisa diferente, ele não recolhe nada. Não é nem só não recolher nada. É não comprovar que recolheu, que também é diferente. O que é não recolher? Ele não paga nada. O que é a ausência de comprovação? Ele até recolheu as custas, ele só não juntou no recurso. E o que o 1007 caput diz? Que o recorrente vai mostrar no ato de interposição. Então ele tem que comprovar no ato de interposição. O cara que comprovou e não comprovou correto, se ferrou, vai ter que pagar a diferença. Imagine você que nem comprovar comprovou. Então teu vício é maior. Mesmo que você tenha recolhido correto, né? R$870. Você recolheu, do ponto de vista no mundo dos fatos, você fala, recolheu R$870. Só que você não comprovou. Para o relator, é uma coisa que nada, você não recolheu. Comprovou o recolhimento. Aí surge uma distinção. Nós temos aqui a distinção, portanto, que é o parágrafo 4º. Ó. O recorrente que não comprovar, não é que não recolher, que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, então o certo é recolher preparo, quando da interposição do recurso. 1007 caput parte inicial. Se o cara não comprova nada, ele está no parágrafo 4º. É diferente. Insuficiência é parágrafo 2º. Não comprovação do recolhimento é parágrafo 4º. Vejam como é que vai ser diferente a consequência. Inclusive pode remessa diretor. Então esse camarada o recorrente será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então na insuficiência, recolhimento a menor e comprovante. Você comprovou que recolheu, mas recolheu menos. Consequência, complementação do preparo em 5 dias. Ele tem um nem, não é men, é em 5 dias. Agora nós vamos tratar da ausência. Ausência de comprovação. Do preparo. Consequência. Recolhimento do preparo. Comprovação de recolhimento do preparo em dobro. Você não gosta de ficar querendo botar mastigadinho para vocês também? Às vezes dá uma confusão. Eu tô com a vista cansada pra caramba, mas ó, acho que foi. Então, parágrafo 4º. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo vai gerar como consequência a penalidade de você ter que comprovar o dobro. Agora, vejam, tá claro, né? Insuficiência complementa. Não comprovou, o dobro. Comprovou correto, passa. Comprovou insuficiente, recolhe a diferença. Não comprovou, recolhe o dobro. É isso. Agora, você imagina, vamos supor aqui 2 casos. No nosso exemplo, lá o preparo era R$870. Foi isso? R$870. A título de preparo. Não sei para que eu pego esses números tão quebrados, cara. Francamente, isso é falta de amor próprio. O cara recolheu, hipótese 1. Hipótese 1. O cara recolheu 780. Inverteu o número. Às vezes, na hora de digitar, tem esse tipo de erro. Inverteu o número. Não é nem falta de dinheiro, uma empresa saudável, tal, financeiramente. Mas quando for recolher a guia lá, 780 ao invés de 870. Tá correto? Não. Consequência dessa hipótese 1. Recorrente intimado para
recolher a diferença. Eu vou tirar aqui de orelhada R$90. R$90. Para recolher R$90 em 5 dias. Recolher a diferença, no nosso exemplo, 90 em 5 dias. Tá ali. Ok? Segunda hipótese. Ele tinha o mesmo dever de recolher preparo de R$870. Aí nós temos a ausência de comprovação. Ele não juntou nada com o recurso. Não juntou nada. Consequência, vai ter que recolher o dobro. Então, recolhimento do dobro. Aí o dobro de 870, 8816, 14, 1740. 870 vezes 2, 1740. Então, vai ter que recolher 1740. Melhor do que ter o... Bom, se ele não tem condições de pagar, se aí não vai valer a pena pagar, é uma outra coisa. Mas a lei está dando solução, pelo menos, para salvar o recurso. 1740. Mas nesse... então, aí o Thiago traz. Isso mesmo que ele tenha pago e só esqueceu de juntar o comprovante, pagará em dobro? Sim, pagará em dobro. A resposta é essa, pagará em dobro, não se tenha dúvida disso. O que surge aqui, a questão é o seguinte. A questão que surge aqui é o seguinte. Na hipótese que o Thiago trouxe, que era o que eu ia falar agora. O cara tinha que pagar 870, ele não tirou o escorpião do bolso. Então, 2.1. Vejam a diferença. Ele não comprovou o recolhimento porque não pagou o preparo. Você não vai comprovar que não existe. Não existiu o pagamento, como é que você vai comprovar? Porque o que a lei exige é comprovação. Vejam lá o parágrafo 4º, não comprovado. A Bruna pergunta, se juntar a guia antes do juiz despachar, paga em dobro mesmo assim? Paga. Porque é no ato da interposição. Aí, tem duas questões. Uma primeira questão é ele não ter comprovado porque ele não pagou. Aí ele vai ter que pagar. Evidentemente, a chance dele salvar o recurso é recolhendo 1740. Ok? Ok. E tem 2.2, segunda hipótese, que foi que o Thiago aventou ali. Ó. Acho que a Bruna também está no mesmo contexto. O camarada recolheu. Então, houve o recolhimento de... R$870? R$870. Ele recolheu R$870. Mas não comprovou. Ele recolheu, do ponto de vista do mundo dos fatos, mas não comprovou. Então, para o relator não tem nada. Aqui é que surge a dúvida. Consequência. Resposta A. Ele vai recolher 1740 ou resposta B, ele vai recolher novos 870, é isso? Novos 870. O que ele tem que fazer para chegar ao dobro do recolhimento? E não tem resposta. Não tem resposta absolutamente formulada, não tem uma definição. Tem quem diga que é o seguinte, 1740. Acontece que se ele tiver que desembolsar 1740, ele vai ter pago 3 vezes. O primeiro preparo que ele recolheu, mas não comprovou, e agora o dobro. Se você interpretar esse dobro como sendo um novo depósito exatamente em dobro, o cara vai ter que pagar 3 vezes o preparo. Me parece um certo exagero. Prevalece o entendimento que você vai comprovar que recolheu em dobro se você juntar 2 guias de 870. 2 guias de... vai dar mais ou menos no mesmo. Vai dar mais ou menos no mesmo. Não vai dar no mesmo. Não vai dar no mesmo da opção A, porque na opção A vai ter recolhido 3. Vai dar no mesmo que eu digo de chegar no dobro. Porque o que a lei fala é que vai ter que recolher em dobro. Agora, há quem interprete essa expressão recolher em dobro como... já vi que o Bruno mandou uma aqui que eu ia chegar.
Há quem interprete esse recolher em dobro como sendo pagar de novo e no ato de pagar de novo, pagar o dobro, que seria ali 1.740. Vocês já entenderam? Há quem interprete de forma sistemática. Veja qual é o sentido que se extrai. O cara tem que pagar de novo. E não, vai ter que pagar de novo para chegar no valor do dobro. E se é para chegar no valor do dobro, ele já recolheu um, ele tem que recolher mais um. Ok? É isso. Prevalece o entendimento que é esses 870 aí. Ok? Ok. Mas isso não é unânime, isso não tem resposta definida ainda. O código está engatinhando, tem 4 anos só de edição. Agora é o seguinte. Você imagina você como advogado, tá ligando pro teu cliente, tá falando assim, filho, o prazo termina amanhã. Tem que recolher custas, R$870. Ou você paga e me manda o comprovante, ou deposita na minha conta que eu pago para você. Para não te dar trabalho. Mas você tem que soltar o escorpião. Tá, vou ver, tá tranquilo, papapá, mas vai fazendo recurso, não vamos perder, mas não vem o dinheiro. Aí chega amanhã. Você liga de manhã, liga de tarde, liga à noite, nada. O cara sumiu, o cara tá te engambelando, tá te enrolando, tá apostando que tu vai recolher e vai acertar os honorários depois. Você não vai recolher. A não ser que seja um puta de um cliente que te dê centenas de milhares, milhões, fora isso, você não vai recolher. A custa que é do cara, você não sabe se o cara vai te pagar. E aí? Não recolhe nada. E aí deixa vir, porque não recolheu, não recolheu, não vai comprovar. E se não comprovar, ele vai ser intimado para em 5 dias, depois da intimação, comprovar o dobro. Você pode não recolher nada, falar com o cara, fiz o meu papel como advogado, que recebi honorários teu, eu não podia deixar passar. Fiz o meu papel, apresentei lá o recurso, mas tá deserto. Tá sem preparo. A penalidade é você pagar o dobro. Sinto muito, azar o teu. É sempre bom fazer tudo por escrito, né? Dando ciência, bonitinho, para não ter depois choramingo. Essa é uma opção. Ou o que o Bruno percebeu ali, ó. Numa situação como essa, você pode depositar R$1. Porque se você comprovar o recolhimento de R$1, qual vai ser a pena? Recolher a diferença. No nosso exemplo, R$869. Aí tu liga pro cara e fala, recolhi R$1 do meu dinheiro. Esse não precisa nem pagar, fica de bônus, aí a gente acerta nos honorários. Agora, tem que me dar 869 para eu pagar a diferença. Ainda te livrei de uma boa, que você deveria ter que pagar 1.740. Então agradece aqui para a engenharia jurídica que eu fiz. Isso é numa interpretação literal, sem sombra de dúvidas, isso seria possível. A questão que se coloca é uma questão principológica, é uma questão valorativa. Isso seria uma burla processual? Isso seria compatível com um sujeito, isso seria compatível com a exigência do código de que todo aquele que de qualquer forma participe do processo haja de acordo com a boa-fé, se comporte de acordo com a boa-fé? Tem controvérsia quanto a isso. Tem muita gente falando que seria um ato atentatório, que seria uma burla processual. A grande dificuldade aqui é o seguinte, eu dei um exemplo de R$1, né? O cara recolheu R$10. O cara recolheu R$100. O cara recolheu R$400. E aí, até quando que nós teremos essa alegação de que foi contra a boa-fé? Então, quando fica muito subjetivo assim, fica complicado. Se você fala assim, R$1, ele, foi um escroto, fez de sacanagem, não recebe mesmo não, dá multa, manda ele recolher o dobro, desconsidera. Tá, ok. Não, eu nem concordo, mas ok. Pegou um exemplo, o cara recolheu R$1. Tá querendo tripudiar do judiciário. Ok. Agora o cara recolheu R$100. E vai fazer o quê? Vai aplicar a mesma coisa? O cara que recolhe R$1? O cara recolheu 150, 200, 300. E aí quem vai definir? Quem vai ser o grande definidor a partir de quando? Porque eu estou dando um exemplo que tem um valor, 870. Mas cada caso é um valor. Vai ter que fazer o quê? Uma proporção, uma porcentagem para definir qual é o ato que é atentatório à dignidade, que é má-fé ou não, deslealdade processual ou não. Fica complicado. Então, parece que o que o Bruno pensou ali é realmente o que você pode fazer. Não estou aqui estimulando a fazer, não, mas é uma construção que se pode fazer, aplicando a lei, né? Você não deixa você não vai apresentar um recurso totalmente desacompanhado de comprovante de preparo.
Aí se eu não correr o risco, você não vai depositar 1 centavo. Eu tô te falando que o cara vai ficar puto. R$1, talvez não diga, mas bota 10 pratas, bota 100 pratas ali, e aí vai falar o quê? Aí fica mais complicado, tá? Deixa eu ver, bater as perguntas ali. Mesmo que o indivíduo lembre só depois de mostrar o comprovante, ele pagará em dobro, mesmo tendo lembrado de comprovar depois? Pagará. Porque ele tinha que ter lembrado no momento da interposição, tá, Gabriel? Você vai ter que pagar. Agora, a questão é definir o que é esse dobro. Se o dobro é dobro literalmente, que equivale a pagar 3, ele pagou a primeira e esqueceu. Se tiver que pagar o dobro, pagar 3, mais 2. Ou se ele pagou a primeira, esqueceu, e o dobro significa vir com mais uma, que dá o dobro no total. Isso que eu ia perguntar, pois sou com má fé, então ele está complementando. Dependendo do juiz, isso pode gerar algum problema, nesse caso de R$1, foi o que eu falei, pode gerar. Problema se pegar um juiz mais valorativo. R$1 acho que fica mais comprovado, mas há uma dificuldade você definir no caso concreto até quando que seria, portanto, uma questão de aplicar pena de má-fé, porque é algo gravoso, né? Bom, está visto então aí a questão da insuficiência de um lado e da não comprovação do outro. Agora, percebam, imagine que é a terceira hipótese que eu vou trazer. O cara tinha que recolher 870, não comprovou nada. Aí nós já vimos que prevalece. Ele não recolheu nada, ele vai ter que trazer 1.740, porque ele não comprovou nada. Ele tem 870, que ele recolheu, só esqueceu de juntar o comprovante. Aí nós estamos aqui falando que prevalece o entendimento que é juntar mais 870, não é? Aí vem então a hipótese 3. Na hipótese 3 é o seguinte: não comprovou o recolhimento, vírgula, foi intimado a recolher o dobro e recolheu, na verdade, comprovou que recolheu, né? E comprovou que recolheu, olha agora aqui, quase o dobro. Quase o dobro. Então ele não recolheu nada. No mundo dos fatos ele não recolheu nada. Se não recolheu, não comprovou. Vamos ficar só nesse caso. Dá no mesmo. Qual é a consequência? Me dá traz uma guia recolhendo 1.740. Aí o cara vai e paga 1.700. 1.700. O problema inicial era a ausência de comprovação. Aí agora continua errado, mas continua errado pela insuficiência. Será que ele pode pretender mais 5 dias para pagar os R$40 que está faltando? Aí só vai faltar o relator pagar para ele, né? Então, só pode errar uma vez, vamos combinar. Só pode errar uma vez. Se você errou porque não comprovou, traga certinho, preste atenção. Não deixa o estagiário fazendo olha você. E olha, reolha e treolha. Olha 3 vezes. Porque o parágrafo 5º é expresso em afirmar. O que nós estamos vendo até agora é o parágrafo 4º, essa questão de ausência de comprovação. Aí vem o parágrafo 5º e diz: é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Qual é o recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º? O recolhimento em dobro, no caso de não comprovação. Então, não comprovou, vai ter uma chance. Assim como quem recolheu o insuficiente vai ter uma chance, quem não comprovou vai ter uma chance. A diferença é que lá paga a diferença, aqui paga o dobro. Prevalece o entendimento que o dobro é você chegar até o valor do dobro no valor global, no total. Só que aí você tem que recolher a diferença corretamente. Ok? Corretamente. Bom, e o caso pode variar. Vou tentar trazer aqui uma outra situação para vocês. Tudo nesse mesmo contexto. Qual era a nossa primeira hipótese lá? Primeira hipótese, que a gente encerra com isso. O valor do preparo, R$870. Vou ficar no mesmo exemplo. Preparo, R$870. Ele recolheu. Já é a quarta hipótese, né? Sei lá. Ó, recolheu 780, mas não comprovou. Qual é o vício? É de insuficiência ou é o de não comprovação? De não comprovação. Porque imagina, nós estamos aqui falando. Nós estamos no nosso escritório aqui chegando à nossa conclusão.
Quando a gente vai contar a história, o advogado sênior fala assim, mas não era nem... Você juntou. Você recolheu, não juntou. Tá errado. Mas você já tinha recolhido errado. Que não era 780, era 870. Você inverteu o valor. E aí, qual foi o vício que nós cometemos? O vício foi de não comprovação. Porque nós sabemos aqui, o relator lá não sabe. O relator lá não sabe de nada. O relator lá está olhando. Quem vai analisar? O relator. O relator está olhando um recurso que não tem comprovação nenhuma. Então ele vai aplicar o parágrafo 4º. Ausência de comprovação. E qual é a consequência? Recolher o dobro. Não foi isso que nós estabelecemos? E aí recolher o dobro, o quê? 1.740. Você tem que mostrar para o tribunal o valor total de 1.740. Só que você já recolheu 780. Aí você vai me quebrar. Vou ter que pegar aqui, abrir uma página no navegador para pegar 1.740 menos 780. 1.740 menos 780. Eu vou ter que recolher 960. Porque nem sempre bate esse valor que você recolheu certinho. Se você recolheu errado e não comprovou, o vício é de não comprovação. Vai ter que recolher o dobro. E aí, para chegar ao dobro, você vai pegar o valor base vezes 2 e diminuir o que você eventualmente recolheu. Se você tem que pagar o dobro e recolheu certinho o valor unitário, é só complementar mais um valor unitário. Só que se você também tinha errado um vício... Então, nesse exemplo, você recolheu 780. Está achando que é 780, mas é 870. Aí você não recolheu. Aí o relator fala assim, em dobro, se você pegar 780 e recolher de novo, vai dar errado. Vai dar errado agora, não é porque você não comprovou. Agora você comprovou, mas comprovou a menor. E aí? Pô, e aí sinto muito. E aí você tem que perder mesmo. Porque o direito não socorre a quem dorme. No fringir dos ovos, meus amigos, você tem uma chance para corrigir. E tá muito melhor do que antes, porque antes você não tinha chance nenhuma. Errou, tá errado, fumo. Agora, tudo isso que nós estamos falando, de não recolher, não recolhimento, tá? É desde que não se comprove o justo motivo, né? Olha lá. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Porque o que nós vimos até agora, não paguei porque eu não tive como pagar. A jurisprudência do STJ é firme em caso de greve bancária. Greve bancária, você comprova, agora com processo com contas eletrônicas fica mais difícil, mas se você comprovar que você realmente teve dificuldade, impossibilidade de recolher, que teve greve bancária, aí vai se relevar a pena de deserção e você vai poder recolher em 5 dias o valor simples. O valor simples, porque aqui você comprovou que a culpa não foi tua. Houve um fato fortuito, tem uma força maior, um caso fortuito que te impediu. E aí, por fim, o parágrafo 7º, que é importante também, que é o erro no preenchimento da guia. São vários códigos, você tem que preencher a guia lá, um formulário para recorrer, e o STJ tinha um entendimento no sentido de que se você colocou uma vírgula fora do lugar, é erro. Aqui não é que você recolheu o valor errado, ou que deixou de comprovar. Não sei se os senhores se lembram que nós falamos na aula passada, uma tal de uma minha prima, jurisprudência defensiva. Dona jurisprudência defensiva, que foi criada pelo STJ. Desde menina ela foi criada pelo STJ. Foi alimentada, cresceu e virou uma moça que era de péssimo coração, porque ela destruía com os recursos que chegavam lá. Eles que ficavam querendo pelo em ovo para não julgar os recursos. E um dos entendimentos era esse. Se tiver falha no preenchimento da guia, então tem que recolher o código 58/5832. Você recolheu o 5238, inverteu ali também a brincadeira? Não recolhe. Você colocou o nome da parte errada, não recolhe. Não vai aceitar o seu recurso. Então a questão é louca. Formalidades quando não era para ter formalidade. Olha o parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. Tem que intimar sempre? Não, tem que intimar se tiver dúvida. Pô. Se tiver um erro lá e não gera dúvida nenhuma, segue o processo. É o parágrafo 7º. Agora, tem um erro que te gera dúvida, você não conseguiu entender, intima o cara para o cara explicar. Não é aplicar a pena
automaticamente de deserção. Então está visto aí, bem visto o preparo. A gente encerra esse tópico. Podemos passar para um outro tópico. Vou dar uma olhadinha ali que eu vi que apareceu uma pergunta. Mas vamos passando para o próximo tópico, que é o do procedimento no tribunal. Ô Gabriel, meu caro, veja, eu botei ali, mastigadinho ali no item 4, veja bem. Ele recolheu 780 e não comprovou. Ele tinha que recolher 870. Qual é a penalidade para quem não comprova? É recolher o dobro. Só que o dobro do certo, né? Não o dobro do errado. O dobro do certo. O certo é 870. Qual é o valor de dobro de 870? 1.740. Ele já tinha recolhido 780. Vai ter que recolher a diferença. 960. Tá? Ali ele cometeu os dois vícios. Ele não recolheu e não comprovou o recolhimento. E o que ele tinha recolhido é menor. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Ativou o microfone? Não? É isso, tá? Resumidamente, ele tem que recolher o dobro do certo e não recolher o dobro do errado. Então, vamos lá. Próximo tópico que nós veremos é o do procedimento no tribunal. O que se entende por procedimento? Os senhores, a essa altura, processo civil 3, certamente já sabem. Sequência ordenada de atos processuais destinados a um fim, a uma finalidade. Tratando-se de processo jurisdicional, então são as sequências de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. Esse é o conceito processual de procedimento. Eu digo conceito processual de procedimento porque tem procedimento nos mais variados ramos de conhecimento. Por exemplo, gestação. Gestação é um procedimento. Por isso que você vai a um médico para, de tempo em tempo, ficar vendo como é que está evoluindo o feto. Não tem uma questão dessa? É isso. O procedimento relacionado ao processo é a sequência ordenada, não tem uma ordem, de atos processuais que se sucedem para que ao final se possa exercer jurisdição. Ok? Então, vamos ver quais são esses atos. Qual é a sequência e quais são os atos. A brincadeira começa, o primeiro ato é o do registro e distribuição. Está nos artigos 929, 930 do CPC. Só recordando aos senhores que isso que nós estamos vendo aqui, vamos passar a ver agora, diz respeito a todos os processos no tribunal. Nós começamos a análise do recurso, vamos ter que dar um passo atrás, porque nós passamos direto dessa parte aqui. Então isso aqui não é só de recurso não, tá? Para recurso também, mas para ação de competência originária, para incidentes processuais no tribunal e tudo mais. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Bom, registro. Você vai alimentar o banco de dados do tribunal com os elementos inerentes àquela demanda, aquele processo, aquele incidente, aquela ação autônoma de impugnação, de competência originária. E, além disso, você vai distribuir. Aí a distribuição no tribunal se dá assim, ó. A distribuição se dá, em primeiro lugar, a um órgão colegiado. E dentro desse órgão colegiado, há um relator. O relator. Então, saiu a distribuição do seu recurso. O seu recurso caiu na segunda Câmara Cível. Segunda Câmara Cível.
desembargador, relator, Alexandre, Câmara. Um órgão colegiado, um relator. Vamos entender, já de início, essa história, essa relação de órgão colegiado e relator. No grau do tribunal, existe um princípio que é o princípio da colegialidade. Pelo princípio da colegialidade, isso resulta em dizer que os julgamentos no âmbito do tribunal se dão por um órgão colegiado e não por um juízo individual, como é na instância originária no primeiro grau de jurisdição. Então a regra, toda regra tem exceção, mas a regra é que o julgamento final, o julgamento do recurso, da ação com competência originária, do incidente, se dê mediante um colegiado. Um colegiado que é um órgão plural. É um juízo plural. Juízo plural. Dito de uma outra forma, uma pluralidade de julgadores. Pluralidade de julgadores. Então você pega o plenário do STF, por exemplo, tem 11 ministros. Você pega o Tribunal Pleno do Tribunal do Rio de Janeiro, tem 25 desembargadores. Você pega uma sessão do STJ, tem 15 ministros. Por aí você vê. Órgãos, diferentes nomes, Tribunal Pleno do STF, órgão especial do TJ, sessão do STJ, uma Câmara do TJ, tem 5 desembargadores. Por aí você vê. São vários órgãos diferentes e com composição que não são iguais. Um tem 11, o outro tem 25, o outro tem 15, o outro tem 5. Quem vai dizer isso? Ou a lei ou o regimento interno do tribunal. Mas vocês têm que saber que sempre ele é composto por uma pluralidade. Na primeira instância, é que nós temos juízos singulares. De 18ª vara civil, o juiz titular é o juiz Zé da Silva. É um órgão singular. A sentença é uma tutela jurisdicional prestada por um sujeito só. Ok? A decisão do tribunal é uma decisão colegiada. Isso em regra. A regra, portanto, é esse tal desse princípio da colegialidade. Só que o princípio da colegialidade, a atuação do órgão colegiado, o julgamento plural, ele se consuma no momento final do procedimento. Então nós estamos começando a ver o procedimento, nós estamos no início. Vamos percorrer os atos do procedimento até chegar no final. Quem é que conduz do início até o final? É o relator. O relator é um dos componentes do tribunal que atua na função de elaborar o seu relatório e o seu voto. Então, o relator conduz e prepara o julgamento. Conduz o processo, seja um recurso, seja uma ação rescisória, mandato de segurança, de competência originária, ou um incidente, o que está perante dele no tribunal, ele pega do momento inicial e leva para o momento final. Momento inicial foi distribuído para ele, começou ali. Momento final, quando ele vai levar para julgamento. E qual é a função do relator? Veja, já de início aqui, o 932, ó. Olha o 932. Incumbe ao relator. É esse sujeito. Dirigir e ordenar o processo no tribunal. Inclusive em relação à produção de provas, se fizer necessário. Bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Então o relator, ele é um sujeito, um único sujeito, que atua por delegação do colegiado. Por uma questão de efetividade,
de racionalidade, de racionalização do serviço judiciário, você não precisa reunir, imaginem, é um ato meramente ordinatório, ao Ministério Público. Quem é que vai proferir esse ato? De remeter o processado, o auto que está perante, a causa que está perante julgamento, quem é que vai remeter para o Ministério Público? Órgão especial do Rio de Janeiro, 25 desembargadores, vai ter que ter 25 ao MP. Plenário do STF, tem que botar os 11 ministros que compõem a estrutura máxima do Poder Judiciário para fazer algo que é banal, ao MP. Então essa função de ordenar o processo, de conduzir o processo até o final, faz um sujeito só. Porque a lei, veja, ele não está fazendo da cabeça dele, está fazendo o que a lei deixou. E a lei deixou por uma questão prática. Nem sempre teve essa função. Eminentemente a função de decidir. Nós vamos ver que o relator pode até decidir em alguns casos. Mas a lei foi percebendo que o processo precisa andar. É aquela questão de proporcionalidade entre o máximo de garantia e o mínimo de tempo. Nem o contrário. Nem rápido demais com garantia nenhuma, nem garantia demais com tempo exacerbado. Encontrar o meio tempo, a duração razoável do processo. Então, atos que não precisam, que não são tão importantes assim, e que não precisam da chancela do órgão colegiado como um todo, o relator faz sozinho. Ele conduz o processo. E nessa direção, nesse ordenamento do processo, na ordenação, fazer o processo andar, impulsionar o processo até o julgamento final, então, começa com a distribuição. O procedimento vai terminar com a sessão de julgamento. Já vamos nos acostumando com o nome. Eu tento fazer aqui alguma coisa para tentar substituir o quadro. Não sei se eu vou conseguir, não. A intenção é até boa. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai ficar uma merda, na verdade. Sendo bem franco com vocês, acho que vai ficar muito ruim, mas vamos ver. Eu vou tentar, que eu sou ruim. Deixa eu ver. Olha lá. Aí, falei, ficou uma merda. Ah, não, agora não é pra nada não, agora eu vou fazer. Porque acho que, não sei se vocês já entenderam o que eu quis fazer. Mas agora vai ter que dar certo. Acho agora, continua ruim. Começa com a distribuição, termina com a sessão de julgamento. Eu quis tentar simular aqui uma estrutura gráfica, um gráfico para mostrar para vocês. Eu vou me dar uma última chance. Não tem jeito não. Então começa com a distribuição, termina com a sessão de julgamento. Vai na mão assim, melhor. Começa com a distribuição, termina com a sessão de julgamento. Quem leva do momento inicial para o final? Quem conduz? É o relator. 932, inciso 1º. Tá ok? E aí vai ser o regimento interno que vai delimitar o sistema. Aí, o outro tentou, também não deu certo, não. Luiz Fernando também tentou, não deu certo, não. Tá bom, já deu para entender. Deu para entender. Começa com um, termina com outro. Vimos o 929? Parágrafo único do 929 é de menor importância, só vai dizer que pode ter lá um protocolo integrado. É uma previsão constitucional que autoriza que os tribunais tenham descentralização, protocolo integrado. A CPC repetiu e tem. Aqui no Rio de Janeiro você consegue protocolar um recurso para ir para o tribunal. Esqueça o eletrônico. O eletrônico não tem que falar em descentralizado, né? Nem integrado. Claro que não. Mas você poderia, quando não tinha processo eletrônico, eu tinha escritório aqui em Friburgo, eu interpunha recurso para o TJ, que é aí no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, aqui no protocolo de Friburgo. Isso que é descentralização. Protocolo do tribunal é no tribunal. O tribunal fica na parte superior ali do prédio TJ. Na central. No centro do Rio. Na central, no centro do Rio. Embaixo fica os órgãos de primeiro grau, em cima fica o tribunal. Tem um protocolo próprio. Tem até sistemas diferentes. Então, em tese, você tinha que sair daqui, tinha que sair de qualquer lugar do Rio de Janeiro para protocolar. Lá no TJ.
Não lembro qual é o andar, se está no 4º andar, 8º andar, sei lá, o protocolo do TJ. Tanto tempo que eu não faço essa função. Mas agora não precisa. Mesmo que não tivesse processo eletrônico, você protocolava na comarca de interior e aí porte de remessa e retorno, pagava para levar para você. Basicamente isso. Mas agora com o processo eletrônico, isso caiu por terra. Aí você pode pensar assim, então por que o código está falando isso e caiu por terra? Vejam, caiu por terra na nossa realidade do Rio de Janeiro, meus amigos. Nós não podemos esquecer que nesse Brasilzão de Deus, nem todos os lugares têm processo eletrônico. E quando não tiver processo eletrônico, a solução intermediária é esse protocolo integrado. 930 vai confirmar algo que eu já falei. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, sorteio eletrônico e a publicidade. O regimento interno sempre repete isso aí. A sessão de a designação, a distribuição é pública, aí sai lá uma publicação para as partes tomarem conhecimento, há uma rotação, uma rotatividade. Então o primeiro recurso que entrou vai distribuir livremente entre as câmaras cíveis, caiu na 10ª Câmara Cível. Aí vai sortear o próximo, tira a 10ª fora. Caiu na 2ª. Aí vai sortear o próximo, tira a 10ª, tira a 2ª. E por aí vai. É um sistema automatizado que faz. Antigamente era na munheca, tinha um servidor, um distribuidor para ficar fazendo isso. Agora não precisa, agora o sistema automatizado faz. Quando você protocola já sai para onde está tudo certo. Não dá trabalho nenhum. Agora, o parágrafo único 930 é importante. O parágrafo único 930 nos remete ao segundo item do procedimento. Então, o segundo tópico do procedimento é esse aqui, ó. Prevenção. 930, parágrafo único. Artigo 930, parágrafo único do CPC. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou até em outro processo que seja conexo. Vejam, os senhores não viram ainda as espécies de recurso. Mas, os senhores sabem que em um processo no primeiro grau de jurisdição podem ser proferidas diversas decisões interlocutórias. Então você imagina que em um processo teve 10 decisões interlocutórias nos 20 anos que ele ficou tramitando. 10 anos ficou tramitando, 10 decisões interlocutórias, uma para cada ano. Tá bom. Tá muito fora da realidade, não. Tem um recurso que é chamado agravo de instrumento. O agravo de instrumento, nós veremos, ele é cabível em face de algumas decisões interlocutórias. Aí você imagina que dessas 10 que foram proferidas, 5 ele podia agravar de instrumento. O que aconteceu? Tivemos 5 agravos de instrumento. Quando veio a primeira decisão que era agravável, a parte interpôs agravo de instrumento. Aí depois veio uma outra decisão agravável, interpôs de novo. Vai cair para 5 relatores diferentes? Não, é isso que o parágrafo único do 900 está dizendo. Caiu o primeiro recurso do processo, por isso você faz o registro. Você joga lá no banco de dados do tribunal, não tem nenhum processo, nenhum recurso desse processo aqui. É o primeiro? É o primeiro. Livre distribuição. Então, o primeiro recurso... Senhor Deus. Primeiro recurso vai para livre distribuição. Qualquer uma das câmaras, claro, na alternatividade que o sistema automatizado proporciona. Primeiro recurso, livre distribuição. Qualquer uma das câmaras. E a nomenclatura varia, tá? Varia. De tribunal para tribunal. Tem um lugar que chama de turma, tem um lugar que chama colégio recursal, outro chama câmara. Aí pouco importa. Então, caiu em uma das câmaras cíveis para o relator. Aí, o segundo recurso. Terceiro recurso. Quarto recurso. No que eu falei lá, tinha 5 decisões interlocutórias. Então, os próximos 4 recursos. Quinto recurso. Todos de agravo de instrumento, no meu exemplo. Ó, segundo, agravo de instrumento. Terceiro, agravo de instrumento. Quarta decisão, mais um agravo de instrumento. Quinta decisão interlocutória, mais um agravo de instrumento.
Aí depois veio a sentença, que é a sexta decisão recorrível. Cabe a apelação. Não importa com o nome, não, nós veremos tudo isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: aquele primeiro recurso lá, caiu na segunda Câmara Civil, o desembargador Alexandre Câmara, ele vai receber todos os demais. Todos os demais. Porque ao receber o primeiro recurso, já está prevento para receber todos os demais. É isso que eu quero que os senhores entendam. E muitas das vezes pode acontecer o seguinte: proferir a primeira decisão interlocutória. Só que não é um processo de A contra B, não. Tem 5 autores contra 12 réus. É possível que os 12 réus pretendam recorrer? É possível. É possível. E aí vai ter uma pluralidade de recursos, vai cada um para um, evidentemente não. Primeiro a receber fica prevento para todos daquele mesmo processo. 930, parágrafo único. Era isso que tínhamos para falar. Está visto aí, então, a prevenção. Terceiro item do procedimento é o que se encontra no 931. No 931 é a devolução Ih, botei fora de ordem aqui, peraí. Devolução dos autos com relatório mais voto em 30 dias para a Secretaria do Tribunal. Tá aí. O relator vai conduzir o processo do começo ao fim. E o que ele faz? Ele relata tudo aquilo que aconteceu. Na sentença não tem um dos elementos relatório? Na decisão do tribunal tem o relatório também. Quem faz o relatório não é todo mundo. Quem faz o relatório é só o relator. Olha o nome dele. Relator é para quê? Para relatar o que aconteceu. Então ele vai fazer uma análise daquele processo, vai ver o que aconteceu no primeiro grau, tratando-se de um recurso, vai dizer para o colegiado o que aconteceu no âmbito do tribunal, sob a responsabilidade dele, que ele conduz o processo, e vai levar para julgamento. Quando ele leva para julgamento, ele já coloca o voto dele. Ele relata o que aconteceu e já apresenta a solução que ele entende mais correta para o julgamento da causa. É o voto. Voto no sentido de dar provimento ao recurso. Voto no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Por aí vai. Ele apresenta para o tribunal a proposta de julgamento dele, basicamente isso. Ok? Essa proposta de julgamento pode ser acolhida à unanimidade. Então, 3 vão julgar. O relator falou, acho que a solução deve ser essa. Os 3, os outros 2 acompanham, unanimidade. Ou pode ser por maioria. Quando é por maioria, alguém ficou vencido. Então, 3, pelo menos 2-1. 5, pode ser 4-1, 3-2. Julgamento por maioria é quando resta algum vencido. Olha o 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restitui-los é o código da MESOP, vai devolver os autos com um relatório à secretaria. E o que vai fazer a secretaria? A secretaria vai designar data para julgamento. Vai designar a data para julgamento. E aí, na sessão de julgamento, vai incluir aquele recurso, aquela ação de competência originária, e vai os demais membros tomar conhecimento do relatório e do voto do relator. Na prática, como é que se desenvolve isso? O relator apresenta seu voto, o relator apresenta o relatório. Se tiver advogado lá para sustentar oralmente, nós veremos isso na próxima aula, é dada a palavra para ele por 15 minutos improrrogáveis. Então o relator começou, nesse processo aconteceu tal e tal coisa, o autor foi a juízo em face do réu por negativação indevida.
Está absolutamente comprovado nos autos que a negativação foi indevida. O fundamento é uma conta não paga. O autor junta comprovante da conta paga, junta comprovante de mensagens com a ouvidoria da operadora, junta o WhatsApp, todas as formas de comunicação, e-mail, dizendo que está pago. A operadora banca que não está pago e inscreveu no cadastro negativo de crédito. O juiz julgou procedente o pedido do autor para impor uma obrigação de fazer para a operadora tirar fora a negativação e impôs ali um dano moral de R$7.000. E eu, como relator, entendo que é razoável. Entendo que está tudo certo. Entendo que o recurso da empresa ré deve ser desprovido. Então esse é o meu relatório e a minha proposta de voto. E os demais vão acompanhar. Os demais julgadores, importante os senhores perceberem isso aqui. Os demais julgadores proferem seu voto com base naquilo que o relator expuser. É uma relação de confiança. E é assim no mundo inteiro, tem que ser assim. Porque eu sempre lembro isso. Os desembargadores são em números limitados. Os embargadores são menos que os juízes. Os juízes estão aqui embaixo. Os juízes já não dão conta de julgar. Os desembargadores são menos um pouquinho. Os ministros do STJ menos um pouquinho. Do STF menos ainda. Então, quanto mais vai subindo, mais vai afunilando. Você tem que criar métodos de julgamento. Isso é uma questão de otimização. Os outros membros do colegiado escutam de orelhada o que o relator falou, e se nada atravessar a garganta, nada atravessar, descer mal ali pelo ouvido, ele acompanha. Isso mesmo, não, está certo. Acho que se foi isso que aconteceu, relator? Foi isso que aconteceu, então tá bom. É isso mesmo. Acompanha o relator. Julgamento por unanimidade. Próximo. Outro relator. O que aconteceu foi um acidente de trânsito. O rapaz estava embriagado. Ele avançou a faixa, avançou o sinal vermelho, subiu o ponto de ônibus, atravessou, cruzou e pegou ali a filha da autora que veio a óbito. A autora pediu os danos correspondentes, o juiz concedeu, julgou procedente, deu um dano moral de R$50.000. A jurisprudência média. Eu estou mantendo a sentença. Os outros escutam, é isso, exatamente, está comprovado, as folhas tá, perfeitamente, acompanha o relator. Jurisprudência nesse sentido, concordo também, segue. E por aí vai. É assim que a imensa maioria dos julgamentos se dão no grau de tribunal. E não tem como ser diferente. Agora, surgiu alguma controvérsia, alguma questão que você, como outro membro do colegiado, sugere, indaga, o relator não sabe bem responder, não está muito claro, você não está sentindo muita confiança, você pode pedir vista? Você pode pedir vista. É uma questão excepcional. O próprio relator pode pedir vista. Porque eu disse que o relator apresenta o seu relatório, depois são ouvidas as partes na sustentação oral, quando for o caso, e pode ser que algo que o advogado tenha falado na sustentação oral, que é algo relevantíssimo, faça o relator pensar assim, não olhei por esse lado não. Não vou conduzir com... Quero pedir vista, senhores. Quero melhor analisar. Então, sempre que qualquer um do colegiado quiser melhor analisar a questão, faz o tal do pedido de vista. E vamos ter um tópico próprio para falar aqui no procedimento que eu separei com os senhores. Mas, resumidamente, agora está limitado. São 10 dias no pedido de vista. Mais 10 dias e tem que devolver. Se não devolver, nós vamos ver, tem ferro. O presidente do órgão colegiado pode mandar até substituir o julgador que já está há 20 dias com o processo e não toma providência. Bom, mas nós falaremos sobre isso depois. Por hora, o que eu quero que os senhores entendam, portanto, é que o relator pega o processo do começo até o final, ele prepara, ele ordena, ele faz o relatório e faz o seu voto e leva para julgamento. Ok? Com isso, a gente pode começar o quarto item. O quarto item que são os poderes do relator. Poderes do relator, que está no artigo 932. E nós já matamos, já vimos o primeiro, o inciso primeiro, que é essa regra geral que eu mencionei aqui para vocês. O que o relator faz? Vamos ficar no caput antes.
Ó, incumbe ao relator. Incumbe ao relator. É uma incumbência. É um dever. Porque vejam, não sei se vocês vão se lembrar do artigo 139. 139, ele está lá na epígrafe dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. O que a doutrina toda diz? Está errado não, é isso mesmo. 139, são os poderes do juiz. Porque o que o juiz pode fazer na condução do processo? Quais são os poderes que ele tem? Aí o 139 vai dizer. Só que são poderes porque são ao mesmo tempo deveres. Por isso que, mais tecnicamente, uma parcela da doutrina mais técnica fala poder-dever. Porque não é um poder, ponto, parágrafo. Porque não é um poder que pode ser exercido de modo discricionário. O juiz não pode exercer de modo discricionário. Ele exerce esse poder porque ele tem o dever de prestar jurisdição. São poderes que lhe são atribuídos para que ele possa bem cumprir o seu encargo, o seu dever de prestar jurisdição. Veja, tanto não é assim que o artigo 140, logo o seguinte do 139, vai prever a inafastabilidade da jurisdição. Ó. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade. Ele tem que julgar. Pode alegar, está difícil demais, não estou encontrando resposta, faz o seguinte, volta amanhã. Volta daqui a um ano para ver se já tem um livro sobre isso. Não, você cria a solução, meu filho. O problema é teu, ninguém mandou ser juiz. Inafastabilidade. Então ele tem que ter algum... Para cumprir o dever de prestar jurisdição, tem que ter poderes. São poderes que justificam o dever. Veja, um 139 e outro 140. Poder-dever. Eu sei que nós não estamos aqui na aula de primeiro grau de juízo originário, da instância originária, primeira instância. Estamos no tribunal, mas é a mesma lógica. Veja que o 932 diz lá, incumbe ao relator. Se é incumbência do relator, é porque é um dever do relator. E veja que o 139 fala incumbência também no final. O juiz dirigerá o processo conforme a disposição desse código. Que bom que é esse código. Eu achei que fosse o código de Bustamante. Mas é esse código, tá? Bem que o legislador falou. De acordo com esse código, incumbindo-lhe. Então, incumbência. São incumbências do juiz. São deveres do juiz para que ele possa exercer o seu poder. Bom, tá aí. Poderes / deveres. Mesma coisa do 932. O relator tem, então, poderes. Então, o que nós temos no 932? Poderes, deveres do relator. Poder, dever do relator. Vamos voltar ao 932. Tá lá. Incumbe ao relator, inciso 1º, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, blá, 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 já vimos. É isso, é conduzir o processo do início ao fim, preparar o seu voto. Ele é o responsável por cumprir tal missão. Inciso 2º. Inciso 2º. O relator aprecia pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária. Tutela provisória, que como o próprio nome induz, não é definitiva. Tutela provisória é não definitiva. Que está lá nos artigos 294 e seguintes do CPC. Tutela provisória essa, como os senhores bem sabem, tutela provisória, que se encontra lá no 294 seguinte e compõe a categoria nas espécies da urgência, baseada na urgência e na evidência. Tem a tutela da urgência, tem a tutela da evidência. Essas duas são espécies de um gênero maior chamada tutela provisória. O que o código diz que o relator pode fazer? Tutela provisória. Então, a tutela provisória lato sensu, em qualquer uma das suas espécies. E como eu disse para vocês, tutela provisória é uma tutela não definitiva. Então, atenção, no inciso 1º, nós vimos que o relator conduz o processo. Pratica atos meramente ordinatórios de instrução, de impulsionamento do processo. Já pelo inciso 2º, temos uma nova informação.
É possível, portanto, tutela provisória, uma decisão. É possível, então, que o relator decida. O relator pode decidir. Não é todo em qualquer caso. São as hipóteses que o 932 permite. E nessa decisão do relator, nós podemos ter decisões interlocutórias, ou decisões finais. Decisões que colocam fim. Que não está no inciso segundo. O inciso segundo é interlocutória, porque é tutela provisória. Estou fazendo um apanhado geral aqui. Então o relator pode decidir. O relator pode proferir decisões de natureza interlocutória no curso do procedimento, dá um pulinho lá no 203, parágrafo 2º, ou decisão final, 203, parágrafo 1º, que decide e põe fim. Essa decisão final pode ser de natureza terminativa, aquela que não resolve o mérito, ou de natureza definitiva, que resolve o mérito. Então podemos ter uma decisão final que não resolve o mérito, chamada de terminativa. Tentando botar mastigadinho para vocês aqui, às vezes embola um pouquinho. Pera aí. Não resolve o mérito. Ou pode ser uma decisão definitiva. Assim como a sentença pode ser terminativa, que não resolve o mérito, ou definitiva, que resolve o mérito. O relator pode fazer isso. Veja que nessas hipóteses aqui, que nós passaremos a ver, nós temos exceção à colegialidade. Porque aqui o relator decide sozinho. E decide sozinho porque a lei autoriza. Então o relator pode conceder sozinho, no inciso 2º, uma tutela provisória nos recursos. Nós já estudamos aqui. Um caso clássico no qual o relator concede tutela provisória. A concessão ou não de efeito suspensivo. Lembra do efeito suspensivo? Regra do efeito suspensivo. Artigo 995. Os recursos não suspendem a decisão, os efeitos que decorrem da decisão impugnada. Exceções. Temos duas exceções. A primeira, ex lege, que decorre da própria lei. Exemplo, artigo 1012, na apelação. A própria lei diz que a apelação tem efeito suspensivo. Que a apelação suspende os efeitos da sentença que ela está impugnando. Ok? Ok. Só que, qual é a outra exceção? E o próprio 995 diz isso. A outra exceção é a ex iudicis. Ex iudicis por decisão. Eu falava o tempo todo agora, por decisão do julgador. O julgador, ou a lei concede ex lege, ou o julgador, ex iudicis. Quem é esse julgador? O relator. Por decisão do relator. É o relator que vai analisar se concede a tutela provisória de urgência para conceder efeito suspensivo ou não. Tanto é assim que o 995, tudo isso aqui é matéria dada, tá? 995, parágrafo único, diz que os requisitos para concessão do efeito suspensivo pelo relator são fumus moniuris mais periculum in mora. Esses são os requisitos do quê? Da tutela de urgência. Em alguns raros casos, pode ser pela tutela da evidência. Aí no recurso próprio nós vamos analisar. Mas na regra geral é isso aí. Concessão de efeito suspensivo está no inciso 2º do 932. Então dei uma volta toda, vou voltar ao inciso 2º do 932. É poder do relator, além de ordenar o processo, proferir decisão. A decisão pode ser provisória ou final. Estamos na provisória, inciso 2º. Então ele vai apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos nos processos de competência originária. Um grande exemplo é o pedido de efeito suspensivo. Ok?
Okay. Agora veremos um outro caso em que ele vai proferir uma decisão de natureza final. Incumbe ao relator, inciso 3º, não conhecer de recurso. O que é não conhecer de recurso? É quando ele inadmite o recurso. Então aqui nós temos decisão. Tem várias hipóteses ali, mas todas dizem a mesma coisa. Decisão de inadmissibilidade. Inadmissibilidade do recurso. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Por isso que eu falei que não é tão ruim ver agora nessa ordem, que nós já vimos os requisitos de admissibilidade. Agora vamos ver que o relator pode deixar de admitir o recurso. Decisão de inadmissibilidade do recurso é uma decisão final de natureza terminativa. Não resolve o mérito. Não vai julgar o recurso para saber se o recurso está certo, está errado, se mantém a decisão ou não. Ele não vai nem julgar. Vai acabar sendo mantida a decisão, mas o juiz não admitiu o recurso. Por quê? Porque tu não recolheu o preparo, não complementou, porque tu não é parte legítima, porque tu não tem interesse, por um dos requisitos qualquer, não moveu o recurso cabível e não é hipótese do princípio da fungibilidade. Tudo matéria dada. O relator faz isso sozinho. Você não vai reunir 11 ministros do STF para os 11 falarem assim, é intempestivo. A lei diz 15 dias, ele protocolou em 80. É intempestivo. Precisa ter 11 ministros para falar isso. Veja, não precisa ser um caso tão distante, de 15 para 80. Pode ser 16 dias. Passou de 15, está errado. Um sujeito só faz isso. Veja, é uma questão de otimização. Então, só para não admitir o recurso, um só analisa se é caso de admitir o recurso ou não. Os senhores se lembram que no recurso nós temos duas análises. Um duplo juízo. Juízo de admissibilidade. Quem faz o juízo de admissibilidade? Sempre o relator. O relator. E temos o julgamento de mérito do recurso. Juízo de mérito. Quem é que faz o juízo de mérito? Em regra, colegiado. Em regra. E já para adiantar, ou o relator. Excepcionalmente. Então nós temos duplo juízo. Em primeiro lugar, nós devemos saber se o recurso é admissível ou não. Aí o relator diz, admito o recurso, vamos para o mérito. Quem vai julgar o mérito, em regra, vai ter que reunir os velhinhos todinhos, o colegiado todinho, para todo mundo julgar. Esse é o princípio da colegialidade que nós falamos no início dessa segunda parte. Excepcionalmente, o relator pode falar assim, admito o recurso, mas vou matar no peito e vou julgar sozinho. Porque a lei deixa. São os outros incisos do 932. O que nós estamos vendo aqui agora, o inciso 3º, é uma decisão de inadmissibilidade. Quando o relator afirma que não vai receber o recurso. Ok? Beleza? Inadmissibilidade. Ele não julgou o mérito. É uma decisão final, porque se nada foi feito, acabou o processo. Você recebeu uma sentença, apelou, prolongou o processo. Só que o relator sozinho diz assim, não receba a sua apelação. Se você nada fizer, acabou o processo, trânsito julgado. Mas já vamos adiantando também. A decisão do relator, qualquer ordem, em qualquer sentido, qualquer decisão do relator é recorrível por agravo interno. Artigo 1021. Do artigo 1021. Que nós veremos no momento próprio. Então vamos lá. Vamos voltar agora ao inciso 3º. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por que ele é inadmissível? Porque não estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Continua. Não conhecer de recurso prejudicado. O que é recurso prejudicado? É um tipo de inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso que perdeu o objeto.
perda do objeto. Exemplo clássico. Lembra que nós falamos do efeito regressivo no agravo de instrumento? O que é efeito regressivo? A possibilidade de voltar atrás. Desdizer. Proferiu uma decisão, a parte agravou, o juiz recorrido, quem proferiu a decisão recorrida, ele olha o recurso do camarada e fala assim, tem razão, errei. Não percebi esse ponto aqui, errei. Com esse recurso aqui, ele vai o tribunal que manda em mim, está acima de mim, hierarquicamente, vai reformar a minha sentença, a minha decisão. Não quero fixar em sentença. Vai reformar minha decisão. Não tem como fugir, já era, perdi. Se a lei atribuir o tal do efeito regressivo, o juiz pode voltar atrás. O juiz pode desdizer o que ele disse, tirar a decisão fora. Então, imagine essa hipótese. O juiz proferiu uma decisão interlocutória. Em face da decisão interlocutória, pode ser cabível agravo de instrumento conforme o caso. Nós veremos quais são os casos. No meu caso aqui, cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento tem efeito regressivo. Então é o seguinte, tá aqui, desse primeiro grau. Minha régua sumiu, que eu usava como procedimento aqui. Aqui, primeiro grau. No curso do procedimento foi proferida uma decisão, a parte agravou. Está lá em cima. Só que antes do relator analisar se recebe ou não recebe, o juiz exerceu a retratação. Então, diante do recurso da parte, o juiz que toma conhecimento, nós veremos, o juiz toma conhecimento da decisão, você recorre lá em cima. Mas o próprio sistema avisa o juiz lá embaixo. Aí os juízes recorreram de uma decisão minha, agravaram de uma decisão minha. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo, vou manter. Aí o tribunal vai julgar. Ou, caso contrário, o juiz, recorreram de uma decisão minha, deixa eu ver aqui. Porra, fiz merda. Não quero passar vergonha no tribunal, não. A lei me deixa retratar. Vou me retratar. Ok, o juiz proferiu a decisão e tirou fora, retratou. Mas tem o recurso lá no tribunal para o tribunal julgar. Aí vai julgar o quê? O recurso não impugna uma decisão? O recurso está impugnando uma decisão que não existe mais. Percebam, o juiz está sem base. Então, o julgamento do recurso, nessa hipótese, ficou prejudicado. O relator lá em cima vai tomar conhecimento disso. O que ele vai fazer? Deixa de admitir o recurso, porque ele não tem... É um recurso em face de uma decisão que não existe. Ele está prejudicado. Isso é recurso prejudicado. Ok? Bom. Inciso 3º. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, falamos. Não conhecer de recurso prejudicado, falamos. Não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aqui nós temos um ônus da impugnação especificada. Que eu chamo no meu livro, e acho que eu comentei com vocês, estou reescrevendo no meu livro, nesse período, que é um ônus argumentativo reforçado. Ônus argumentativo reforçado, que o código trouxe para as partes. Então agora você não pode recorrer por recorrer, você não pode fazer jus esperneandi, você não pode ficar de mimimi, blá blá blá, você pode recorrer. Mas vejam, todo direito, escrevi isso hoje, escrevi na minha tese e dei uma revista hoje, uma recordada hoje. Todo direito, ele tem restrição, não é? Legítimas restrições. Não existe direito absoluto. Nem mesmo o direito à vida. Não tem lá hipótese excepcionalíssima, ok, mas é uma hipótese de em guerra declarada restringir o direito à vida. Não tem direito absoluto. Porque o contraditório vai ser absoluto. E olha que eu sou um defensor do contraditório. O contraditório é um elemento de existência, de validade, mas tem limite, porra. Você não pode exercer em um processo cooperativo como o nosso o contraditório de uma maneira eminentemente procrastinatória. Nós veremos que em várias passagens o código pune quem recorre de maneira procrastinatória, sem fundamento nenhum. E aqui no inciso 3º está falando que assim, a gente não vai nem analisar. Se você vira para o tribunal e fala assim, tribunal, acho que a sentença está ruim, porque eu perdi, quero ganhar, vê o que faz aí. O que o tribunal vai fazer? Filho, esquece. Não é assim que funciona, não. Você tem direito a recorrer, isso é uma coisa. Agora, você tem que recorrer na moral. Como é que recorre na moral? Você está falando que a sentença está errada? Porra, me diga por que está errado você. Ninguém é melhor do que você, que está falando que o juiz é um bosta, que a decisão está uma merda, que me diga por que ele está uma merda.
Você quer a reforma da decisão? Você quer a invalidação da decisão? Sou só ouvido, estou te ouvindo. Mas me diga por quê. Não pode falar assim, tá ruim, quero que fique bom. Perdi, quero ganhar. Ver o que dá para fazer aí. Não é. Você tem que impugnar especificadamente a decisão. Tem até uma controvérsia a respeito da possibilidade, da viabilidade, da admissibilidade do recorrente repetir a petição inicial. Ou ele, sendo réu, repetir a contestação. E só mudar o nome da peça. Vejam, ao meu ver, isso não é um contraditório crítico, porque a contestação está se dirigindo para a petição inicial. Na petição inicial, na contestação, não teve decisão ainda. Então como é que você vai impugnar especificadamente os fundamentos de uma decisão? É isso, perdi, quero ganhar. Aqui eu não gostei, quero que mude. Quer que mude por quê? Por esse motivo. Então nós temos um ônus de uma argumentação especificada. Um ônus argumentativo reforçado. Importantíssimo esse inciso terceiro, que acaba sendo, essa parte final do inciso terceiro, que acaba sendo, portanto, um requisito além de admissibilidade. Falamos sobre isso nos requisitos de admissibilidade. Bom, eu vou pular o inciso 4º e o inciso 5º, mas já posso adiantar para vocês o seguinte. No 932, inciso 4º e inciso 5º, o que nós teremos? Decisão monocrática do relator. Aliás, quando o relator decide sozinho, é chamada decisão monocrática. Que não é uma decisão colegiada, é uma decisão monocrática, feita por um só. Decisão monocrática do relator. Só que no inciso 4º e no inciso 5º são espécies de decisão final que julga o mérito do recurso. Julga o mérito do recurso. Então, no inciso 2º, decisão interlocutória, vamos assim dizer, uma decisão não definitiva, decisão provisória. No inciso 3º, decisão final, terminativa. Decisão final que não analisa o mérito. Inciso 4º e inciso 5º, decisão final que julga o mérito. Nós falaremos sobre esses inciso 4º e 5º na próxima aula. Mas nós falaremos na próxima aula do inciso 4º e do inciso 5º. Vamos ao inciso 6º. Quem aí pegou o chapéu para ir embora, pelo amor de Deus. Espera aí, não é assim não. Vamos matar aqui o que falta do 932. Próxima aula é P1, vai ter aula. Para de... Ah lá. 932, inciso 6º. Incumbe ao relator decidir IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando ele é instaurado no tribunal. Salvo engano, vai ter aula semana que vem. Sim, senhores, vai ter aula normal. Pelo amor de Deus, parem. Vai ter aula semana que vem. Fingi que nem ouvi, hein? Vai ter aula, vamos fechar isso aí bonitinho. Olha o que diz o 134. Ó, 134 que trata do IDPJ. Fingi que nem tô ouvindo. Ó, 134. O IDPJ é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Então você pode instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no tribunal. Quem vai julgar? O relator. Não tem muito mais o que falar com relação a isso. É uma decisão interlocutória, não definitiva, no curso do procedimento. Inciso 7º. Aqui é coisa rápida. Toque me voe, papum. 932. Inciso 7º. Determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. O relator sozinho vai determinar a intimação do MP quando for caso de intervenção do MP. Quais são as hipóteses de intervenção do MP? Artigo 178, de modo geral. E nos procedimentos. No tribunal tem um montão de procedimento que determina a intimação do MP. IRDR, IAC, inconstitucionalidade. Então, quando nós formos ver os incidentes, nós vamos ver. Na lei está dizendo, tem que intimar a MP. Quem vai mandar intimar a MP? Quem? O relator. Tá? Não precisa ter 11 assinaturas de 11 ministros, inclusive o ministro presidente do STF mandando intimar a MP. Não faz sentido. O relator faz sozinho. E aí, por fim, para acabar, o 932, inciso 8º. Aí a gente encerra
dar 10 minutos de lambuja para vocês. Ah lá, incumbe ao relator exercer outras atribuições previstas no regimento interno. É isso. Próxima aula, deixa eu fazer o que eu costumo fazer sempre aqui. Próxima aula, dia 12 de maio. Nós falaremos do 932, inciso 4º e 5º. Falaremos da decisão de inadmissibilidade. Falaremos do recurso adesivo. Não falamos de recurso adesivo, né, meus amigos? Não falamos de recurso adesivo. Me confirmem isso. Tenho quase certeza que não. Não falamos, aí fica... A gente mata essa parte introdutória e parte já na próxima aula, provavelmente, para o recurso de apelação. Então, já estou aqui meio que preparando a próxima aula. 932, inciso 4º. 932, inciso 5º. Terceiro tópico, decisão de inadmissibilidade. Quarto tópico, recurso adesivo. Quinto tópico, apelação e introdução. Beijo nas crianças, passar bem. Então vamos lá, deixa eu responder ali. A aula da semana que vem entra no resumo da P1? Não. A P1 é para ser entregue na próxima terça-feira, dia 12 de maio. Com um resumo até a última aula, que é hoje. Então a aula que vem só para entregar. Mas quem? Tiago Rio. Tiago falou pau neles. Gabriel, boa pergunta. Também quero saber se a aula da semana que vem vai entrar no trabalho. Não, vai entrar não. Pode ficar tranquilo, tá? Não vai entrar. Manda o resumo da P1 quando e onde. Ô, Bruna, nós combinamos. É até o dia 12 de maio. Desde sempre está combinado isso, tá? Até o dia 12 de maio. Até perguntaram mais cedo aqui, salvo engano, até que horas pode mandar? Você tem que mandar até antes da aula? Não. Até 20... Processo eletrônico, né? Até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, é dia 12 de maio. Você pode mandar. Estão perguntando ali embaixo, pelo que eu já vi, qual é o meu e-mail. E meu e-mail de sempre. Eu tenho esse e-mail há 30 anos. arthur.diego@terra.com.br. Bota no e-mail e bota também no Sigu. Manda para o e-mail e manda para o Sigu também, por favor. Todas as informações da disciplina estão no Sigu. É uma ordem da coordenação de utilizar o Sigu. Então, anexem o trabalho no Sigu. Tem lá um campo atividades e atividades complementares. Atividades e trabalhos. Atividades e trabalhos. Só tem um trabalho da minha disciplina. Você vai entrar na disciplina, vai entrar atividades e trabalhos, vai fazer o upload lá e me manda por e-mail. Tá? Simples. Simples como andar para frente. Bruna, manda o resumo da P1 quando... respondi. Próximo, Tertúlio. Professor, pode me adicionar no teu zap ou me passar? Tem uma situação particular a tratar em razão de ter tido acesso à disciplina agora. Bom, o meu telefone é o mesmo de sempre. Tá aqui, eu peço para que você me mande a mensagem, tá? 976747900. Também é o mesmo e-mail, mesmo WhatsApp de sempre. Esse é o telefone para fins de WhatsApp, para fins acadêmicos. Pode mandar mensagem à vontade, mas eu já adianto. É o prazo da disciplina, dia 12 de maio, em conteúdo igual a todos. Questão de isonomia. Aí quem entrou depois, pela razão que for, não é uma questão que envolve o professor. Envolve a secretaria, a coordenação, a direção, a reitoria, sei lá. Sei que eu tenho que fazer um trabalho igual para todo mundo, ok? Aí tem um número ali do Tertuliano, não vou nem tomar nota, eu espero a sua mensagem, mas já está respondida de antemão aqui. Essa disciplina tem um grupo? Tem um grupo de WhatsApp. Você me encaminhando uma mensagem, eu já te incluo lá, te mando o link para você entrar no grupo, tá? O David, nunca sei se David... Qual e-mail? É o e-mail que eu coloquei aí, tá? Correção light, professor. Cara, lá, não sei se vai ser light, se vai ser Energisa, se vai ser Anel. Não, pode ficar tranquilo. Vai garrafa de uísque junto. Ô, meu filho, você tá me corrompendo e tudo ficando gravado aqui, cara. Pô, se ainda fosse uma cervejinha, só não pode ser Corona. Fica tranquilo, vai ser light sim. Rodrigo.
Antes de ler o do Rodrigo, já vi ele. Melhor falar garrafa de café. Boa. Falar nisso aí, já foi. Próximo, Rodrigo. Professor, você vai fazer o upload da aula de hoje em algum lugar? Então, foi até bom comentar isso. O áudio da última aula ficou ruim, né? Os vídeos da semana passada, eu mudei aqui a estrutura. Os vídeos da semana passada ficaram sem áudio. E eu tentei resolver, eu não consegui. Aí babou. Eu vou... Dessa semana tá gravando normal. Eu já fiz vários testes, identifiquei qual era o problema, tá resolvido. Então eu vou fazer o upload o mais rápido que eu puder e aviso no grupo, como de costume. Tá? Pedro, bom seria colocar, mas eu sempre boto no grupo. Eu sempre boto no Sigu e boto no grupo. Eu não sei mais como é que eu posso me comunicar. Ainda não aprendi técnica de comunicar por fumaça, não. Nem pombo correio, né? Tô vendo um montão de série, período de quarentena, essa série da época medieval, mandar correspondente, né? Não tem como. Mas tá lá, vou tentar botar. Assim que eu disponibilizar, que eu tenho estado muito enrolado, a procuradoria tá pegando fogo. Mas assim que eu disponibilizar, eu boto no Sigu e boto no grupo também, tá? Bom, acho que é isso. Alguém mais? Tá tudo respondido. Tá tudo respondido, tá? Então, nada, pessoal. Valeu, obrigado aí, galera que tá agradecendo. Eu agradeço também a companhia de vocês. Deixa eu ver como é que tá o quórum ali. Sei nem quantas pessoas são nessa turma, mas tem 13 participantes. É pouco, né? Pouco, mas aí é azar de quem não tá assistindo a aula. Bom, é isso, senhores. Um abraço aí. Eu vou ali na sala dos professores. Daqui a pouco tem o segundo tempo aí. Um abraço para todos, boa noite, galera dando boa noite aí, boa noite. Então é isso, valeu. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.